de deliberações. E vamos anunciar agora o quarto ponto romano da nossa agenda, que é a apresentação do projeto para o PALOP Timor-Leste. E já teria passado alguma informação no início. Este é um projeto que já vai na sua segunda edição e é um projeto em que os responsáveis do projeto terão a oportunidade de mostrar a bondade e a importância deste projeto também para a nossa Assembleia Parlamentar da CPLP. Vai ser uma apresentação sucinta, em PowerPoint, e que permitirá não só para os senhores membros da Assembleia Parlamentar terem conhecimento desse projeto, como também participar com ideias ou então deixar as suas sugestões. Para a apresentação desse projeto, nós convidamos o Dr. Para a apresentação deste projeto, nós convidamos o Dr. Ricardo Godinho, que é também o nosso responsável do projeto a nível nacional, e também com ele nós convidamos a senhora embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, que está aqui presente e que esteve também presente connosco hoje de manhã, e a representante da União Europeia em Cabo Verde, e também que estão aqui presentes para participar connosco neste ponto específico da nossa Assembleia Parlamentar. Eu convidaria o Dr. Godinho, Ricardo Godinho, do púlpito da Assembleia Nacional, a apresentar o projeto para o PALOP Timor-Leste. E nós agradecemos antecipadamente a vossa aceitação deste convite, que foi um convite da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Tenha bondade. Peço desculpas, nós apresentamos a representante, a senhora embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, aqui presente, e a representante das Nações Unidas em Cabo Verde. Possivelmente hoje o trabalho vai longo e nós possivelmente trocamos esta mesma designação. Sejam bem-vindas à Assembleia Parlamentar da CPLP. Senhor Dr. Godinho, tenha bondade. Muito boa tarde, Excelências. Excelências Presidentes dos Parlamentos da CPLP, chefes de delegações. Estamos a instalar a apresentação. Estou aqui para fazer uma apresentação muito sucinta do Programa de Apoio à Governação Económica e ao reforço dos sistemas de gestão das finanças públicas nos PALOP em Timor-Leste, que tem o acrónimo de PRO-PALOP TLSC fase 2, houve uma fase 1. A apresentação vai passar aqui nos ecrãs e o ecrã está à frente também. Estão a receber as folhas pequenas com a apresentação do projeto. Seria muito difícil não fazer uma introdução ao projeto. O projeto tem um predecessor, que é o projeto de reforço das capacidades técnicas e funcionais das instituições superiores de controlo, dos Parlamentos Nacionais e das organizações da sociedade civil nos PALOP e em Timor-Leste para reforço das finanças públicas, e que decorreu entre 2014 e 2017, e muitos de vós aqui tiveram um contacto direto com esse projeto, que acabou em dezembro de 2017. Esse é o predecessor. O novo programa nasce e é desenhado dos ganhos e faz um scale-up daquilo que foi o programa predecessor. E vamos falar um bocadinho só desse programa. O programa anterior surge de uma oportunidade, a oportunidade de reformas que andavam em curso há 2 décadas atrás nos PALOP e em Timor-Leste,
sobretudo na área da gestão das finanças públicas. Essas reformas vinham acontecendo desde há 2 décadas e levaram a melhorias substanciais na forma como os PALOP e Timor-Leste começaram a olhar para a gestão das finanças públicas. Não obstante, ainda em 2013, quando foi feita a formulação do projeto, importantes desafios nesse domínio enfrentavam os atores dos ecossistemas da gestão das finanças públicas nos PALOP e em Timor-Leste. E foi por isso que o projeto predecessor para o PALOP-TLEC foi desenhado. Os desafios que foram identificados, na realidade, representaram uma oportunidade de intervenção para os ordenadores nacionais dos PALOP e Timor-Leste, os ordenadores do FED, que são os Ministérios das Finanças /Plano, a União Europeia, que era a financiadora, o PNUD, que era o implementador, as instituições superiores de controle, os parlamentos e as organizações da sociedade civil. Essas dificuldades foram uma oportunidade de desenhar um projeto mais ou menos holístico que apostasse em trocas de experiências, em cooperação sul-sul e triangular no domínio da gestão das finanças públicas. E o projeto começou em 2013. Foram 4 anos de implementação. O orçamento global do projeto anterior foi de 6,4 milhões de euros e, em 2017, dezembro, quando o projeto fechou, houve um desembolso de 100% das despesas. As despesas foram todas certificadas pela União Europeia, que foi a financiadora, e as avaliações independentes ao projeto foram muito positivas. Foi um projeto centrado nas pessoas e nas instituições, com uma abordagem holística. Envolvia a sociedade civil de um lado, envolvia os parlamentos do outro, envolvia os ministérios das finanças de forma muito limitada por outro e envolvia os tribunais de contas ou organizações da sociedade civil. O projeto procurou, de forma de baixo para cima, encontrar soluções reais, práticas, alinhadas com as prioridades das instituições beneficiárias em todos esses países. E, por essa razão, as soluções para os desafios da gestão das finanças públicas estavam centradas nas organizações e instituições beneficiárias. Estávamos a falar aqui de tribunais de contas, parlamentos e grupos dentro do Parlamento, como os grupos das mulheres parlamentares, comissões especializadas para o orçamento. Também estávamos a falar das organizações da sociedade civil e, de certa forma, também dos Ministérios das Finanças. A ideia era reforçar o controle externo sobre a gestão das finanças públicas e os beneficiários principais não incluíam o Executivo porque estávamos a reforçar os controladores do Executivo. O projeto teve um impacto importante fora da comunidade. O projeto permitiu que aquilo de bom que estava a ser feito dentro da comunidade fosse dado a conhecer fora da comunidade. Nós falamos língua portuguesa e a maior parte dos ecos que surgem sobre o que está a ser feito em matéria de fiscalização orçamental, fiscalização parlamentar das despesas públicas, vem do mundo anglo-saxónico. E muitas vezes aquilo que é feito nas nossas comunidades não está a passar para fora. O projeto permitiu que aquilo que as coisas boas, as práticas positivas dentro dessa área também fossem dadas a conhecer fora da nossa comunidade. E isto colocou um bocadinho aquilo que era a fiscalização, sobretudo a fiscalização parlamentar orçamental, dos PALOP e Timor-Leste, daquilo que é a periferia em matéria de análise e até conhecimento e práticas nesse domínio, para o centro. Teve um impacto, e que já se vê hoje, teve um impacto real e, sobretudo, um impacto sustentável, durável, porque foi um impacto que assentou na utilização até ao limite daquilo que é a cooperação sul-sul e triangular, a cooperação que existe entre os parlamentos, entre os tribunais de contas, entre os ministérios e que já existia antes deste projeto e que foi potenciada por este projeto.
No nosso website, e que poderão depois consultar, estão os factos e os números principais. O projeto teve um impacto importante, aqui não se consegue ver, a apresentação estava para PowerPoint, mas o projeto conseguiu chegar a mais de 1000 pessoas no domínio dos parlamentares, dos Ministérios das Finanças Públicas e proporcionou um desenvolvimento de capacidades muito grande. E é por cima desse projeto que nós vamos ter agora o desenho da fase 2 do programa. A fase 2 do programa nasce dos ganhos do projeto anterior, compreendendo que os desafios permanecem e que deveria haver uma continuidade do apoio que foi dado inicialmente. O que temos aqui são as principais fontes de informação do nosso projeto e estão acessíveis, que são o nosso website, o nosso Facebook e que nós depois podemos partilhar. O projeto é nosso, eu conheço muitas das caras que estão aqui dentro de encontros passados. A razão para a segunda fase, como eu ia dizendo, é que, como disse o venerando vice-presidente do Tribunal de Contas de Portugal, no Comitê de Pilotagem de Fecho do projeto, reforçar a gestão das finanças públicas e reforçar o controle externo das despesas públicas é uma tarefa contínua e é muito difícil conseguir num período muito curto de tempo. E é importante que projetos desta natureza possam ter, por um lado, o que produzem e, por outro lado, uma continuidade razoável daquilo que pretendem atingir. Quando nós olhamos de novo para as bases de referência e o ponto onde nos encontrávamos em 2017, que é para desenhar a segunda fase, era claro que alguns desafios persistiam, desafios no domínio da gestão das finanças públicas, o que levou a uma estratégia para reorientar o programa, agora trazendo para o programa como beneficiário principal, para além dos tribunais, para além dos parlamentos, para além da sociedade civil, também os Ministérios das Finanças Públicas que não estavam na fase anterior. A União Europeia, os ordenadores nacionais dos PALOP para o FED e o PNUD decidiram concentrar o pilar da democracia do 11º FED para a cooperação entre os PALOP, Timor-Leste e a União Europeia, concentrar todo ele num programa de reforço da governação económica e dos sistemas de gestão das finanças públicas, que seria um Pro-PALOP-TL-ISC fase 2. Decidiram focar essa abordagem naquilo que vinha sendo feito, sobretudo na promoção das trocas que estavam a ser feitas, sobretudo na sistematização das práticas de cooperação sul-sul e triangular que já vinham a ser feitas, mas com o objetivo de promover o controle externo das finanças públicas e a transparência orçamental nos PALOP e em Timor-Leste, aproveitando o que já tinha sido alcançado na fase 1. O projeto começa com as trocas cá em baixo. Essas trocas que nós tivemos, essas comunidades de práticas, as trocas de experiências, as atividades conjuntas que fizemos alimentaram a sistematização de uma facilidade de cooperação sul-sul e triangular, com o objetivo de desenvolver capacidades e substituir gradualmente a consultoria internacional e as consultorias pelas trocas sul-sul, de cooperação sul-sul, onde é possível, e identificou 3 pilares ou 3 resultados. O resultado do reforço da transparência orçamental para que se disponibilize a informação orçamental para o controle, o resultado dos tribunais de contas e instituições superiores de controle para que haja um controle técnico jurisdicional cada vez mais forte e o resultado do controle político, que é a fiscalização parlamentar, orçamental e a monitoria social das despesas públicas. Então o projeto agora vai ter 3 pilares. Esses 3 pilares jogam de forma a que o ecossistema da gestão das finanças públicas
entre 2019 e 2021 tenham uma contribuição importante deste programa. O orçamento global do programa são 3 anos de implementação. Desta feita, a União Europeia contribuiu com 7,7 milhões de euros para um orçamento global de cerca de 8 milhões de euros, para 3 anos de implementação, até 2021. O projeto é implementado diretamente pelo PNUD em todos os PALOP e Timor-Leste e tem relações de colaboração com o Brasil e com Portugal, numa lógica de cooperação sul-sul e triangular, tal como vinha sendo no projeto anterior. 3 pilares, 3 resultados, como eu já disse. Em cada um dos pilares há 5 atividades gerais e uma atividade de gestão e coordenação do programa. Dá cerca de 15 atividades no total para planificação e 4 grandes atividades para gestão do programa. As atividades são, sobretudo, as atividades de treino e desenvolvimento de aptidões e capacidades, as atividades de sensibilização e disseminação de informação no domínio da gestão das finanças públicas, as atividades de reformas dos quadros legais e dos quadros institucionais, os procurements de software e hardware para as TIC aplicadas a este domínio e as comunidades de práticas transversais que nós fomos fazendo de cooperação sul-sul e triangular. Cada um desses pilares tem estas 5 atividades. O orçamento geral está distribuído de forma a que cada um dos outputs tenha um montante razoável e nós vamos começar, a partir de janeiro, a fazer aquilo que nós fizemos no passado, que são as missões de formulação em cada um dos países, em que nos países nós nos encontramos com cada um dos beneficiários e desenhamos os planos de trabalho de cada um dos beneficiários. Depois deste encontro, nós iremos mandar a nossa comunicação habitual, partilhando as informações sobre o projeto, inclusive a apresentação que estamos aqui a fazer. A estrutura de coordenação do programa é simples, tem um comitê de pilotagem global, que encontra-se uma vez por ano, que em que estão os parceiros do projeto todo. Tem um comitê de coordenação por cada país, que faz o papel do comitê de pilotagem de 2 vezes por ano, e depois tem a gestão cotidiana do próprio programa pela unidade de gestão do projeto, que está baseada em Cabo Verde. O projeto é supervisado pela União Europeia e a delegação da União Europeia de Moçambique e apoiada pela delegação da União Europeia de Cabo Verde. Para finalizar, a cooperação com a Assembleia Parlamentar da CPLP e as potencialidades que esta cooperação pode ter. Nós, no programa passado, nós tivemos cooperações transversais com plataformas regionais como a OISC CPLP, que alguns de vós podem já ter entrado em contacto, que é a Organização dos Tribunais de Contas e Instituições Superiores de Controlo da CPLP. Mas não tivemos com a parte parlamentar. Com a parte parlamentar nós tivemos muitas atividades transversais, mas que resultavam do trabalho que tínhamos com os diferentes parlamentos. Desta feita, com o arranque do nosso programa, pode haver um apoio direto à plataforma regional dos parlamentos dos PALOP de Timor-Leste no quadro da APCPLP, tal como aconteceu com a organização dos Tribunais de Contas dos PALOP e Timor-Leste no quadro da organização dos Tribunais de Contas da CPLP. Nós poderemos encontrar também outros pontos de entrada. Nós fizemos bastante trabalho com as comissões orçamentais parlamentares e com os grupos das mulheres parlamentares na fiscalização da despesa pública. Criamos um grupo de trabalho de alto nível, que é uma comunidade de práticas, e que teve 3 encontros. Esses encontros envolveram, inclusive, a UTAO,
do Parlamento português e a própria Comissão Parlamentar Orçamental do Parlamento português, para além de todas as outras. Cada um desses 3 encontros debateu temas muito importantes e produziu declarações. Nós podemos engajar e levar este trabalho desta comunidade de práticas para o próprio quadro da APCPLP, se for esse o desejo. Podemos também trabalhar a questão da abertura parlamentar ao cidadão do programa de Open Parliament ou Legislative Openness, que é a abertura parlamentar, que é um programa importante de envolvimento do cidadão no trabalho, que tem quer a parte de atividades, quer a parte IT, como o programa SILP, que aqui existe aqui, e outros programas de adaptação do Bunguini à fiscalização legislativa e à atividade legislativa. Há um conjunto de atividades que nós podemos desenhar com a APCPLP. Estamos na fase de início do projeto e estamos na fase do início da formulação dos planos de trabalho, quer com os parlamentos a nível nacional, quer com as plataformas regionais que nós iremos engajar entre 2019 e 2021. Não tomo mais o tempo de Vossas Excelências. Muito obrigado pela oportunidade de concederam ao PNUD e à União Europeia. Obrigado. Obrigado, Dr. Ricardo, pela sua apresentação. Uma apresentação muito técnica e muito direta e objetiva. Eu queria perguntar aos senhores parlamentares, aos senhores deputados, se pretendem fazer alguma intervenção ou alguma pergunta com relação a este programa para o nosso debate. As inscrições estão abertas. Para alguma pergunta, senhora deputada Ana Paula Moeda, para uma intervenção, tenha bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de apoiar o programa e dizer que nós participamos em várias formações, os deputados, portanto, as deputadas de Cabo Verde, e foi de muita importância, foi de extrema importância para a nossa atividade enquanto deputados, e valorizamos bastante essa participação e gostaríamos de dizer que o programa é para continuar e realmente deve ser alargado a todos os países do CPLP, porque realmente para nós foi de extrema importância e ajudou bastante no nosso trabalho, quer em relação ao orçamento, quer em relação à nossa atividade enquanto parlamentares, deu-nos uma nova visão e, principalmente, os deputados que não são da área da economia, que têm algum problema normalmente com o orçamento, ajudou-nos bastante a desmistificar e normalizar e padronizar muita terminologia, e a nossa intervenção enquanto deputados foi potenciada. Muito obrigada e realmente parabéns ao programa e deve continuar. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção e pelo testemunho com relação a este programa. Eu vou passar também a palavra ao senhor deputado Helder para uma intervenção. Senhor deputado Oliveira. Senhor deputado Oliveira, para uma intervenção. Muito obrigado, Presidente. Seguindo aquilo foi a expressão da senhora deputada, nós em Santo Tomé e Príncipe também saudamos o programa. O programa antecessor a este, que acaba de ser apresentado, fomos bastante beneficiados. Sabemos do papel fiscalizador da Assembleia Nacional
e tendo em conta as diversas formações dos senhoras e senhores deputados, nem todos são da área econômica e da área financeira, e contribuiu bastante, sobretudo na formação e capacitação dos deputados afetos à Comissão do Orçamento, mas para além disso fomos beneficiados também noutros domínios a nível do Parlamento, e tomamos conhecimento também que para além da Assembleia Nacional, o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe e o Ministério das Finanças também foram beneficiados, daí que a nossa opinião é que o programa consolide e tenha êxito como este primeiro teve. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. E, chegado a esse ponto, nós gostaríamos também de agradecer essa disponibilidade do projeto Propalop TL e SC por ter vindo à Assembleia Parlamentar da CPLP e apresentar a sua plataforma, as novas ideias do novo programa. Dizer que a Assembleia Parlamentar estará em condições de continuar o diálogo com o projeto e analisar o programa de atividades passível de ser executado a bem da nossa organização e, possivelmente, para atingirmos alguns dos objetivos